Olá! Dando continuidade ao nosso conteúdo de férias, vamos para a parte 2. Falávamos sobre remuneração das férias. A gente não pode esquecer que os adicionais que o empregado recebeu lá no período aquisitivo vão ser considerados, sim, para a percepção das férias. Adicional de horas extras habituais, adicional noturno, adicional de periculosidade ou de insalubridade. Mas, prof, ele não está trabalhando em condições insalubres ou perigosas nas férias. Hello? Nas férias ele não está trabalhando, mas ele vai receber o mesmo salário como se trabalhando estivesse. Inclusive, se ele recebeu adicional variável, é um período ali adicional de insalubridade, por exemplo, em grau mínimo, outro período em grau médio ou grau máximo, faz-se a média lá no período aquisitivo e o valor ele recebe ali no momento da concessão das férias, ok? Outra informação importante, prazo para pagamento das férias, tanto do pagamento das férias normal, que é salário mais 1/3, né? Como do abono pecuniário, que é a possibilidade que o empregado tem, que a gente já vai falar, de converter 1/3 do seu período de férias em dinheiro, o popular vender as férias, né? Esse pagamento deve ocorrer em até 2 dias antes do início das férias. Sublinha aí, porque isso é muito importante, tá? Em até 2 dias antes do início das férias, ok? Ele tem que receber esse valor das férias. Se de repente aparecer numa questão, ele recebeu no dia do início das férias, está irregular. Mas cuidado, muita atenção. Ei, presta atenção aí. Nós tínhamos do verbo não vale mais, tínhamos uma súmula, que era a súmula 450 do TST, que o TST inventou da cabeça dele, não estava na lei, tá? E aí veio o STF e falou, ei, TST, você não pode ficar inventando coisas da sua cabeça, não. Cancelou essa súmula. Essa súmula determinava que o empregador tinha que pagar em dobro o valor das férias se não observasse esse prazo aqui. Então, a gente não vai mais considerar como correta uma assertiva que diga isso, tá? No máximo, a gente vai ter uma multa administrativa. Em dobro é somente se as férias forem ou concedidas ou pagas após o término do período concessivo, tá? Não mais em dobro, porque a súmula 450 foi cancelada pelo STF em decisão de repercussão geral, então ela não vale mais, ok? Muito bem. Próximo item, abono de férias, tá? É o seguinte, não é aquele 1/3 a mais que o empregado vai receber, né, o terço constitucional, não é isso. Esse abono é a possibilidade que o empregado tem de vender uma parte das férias dele. Ele não pode converter tudo em abono pecuniário, não pode vender todas as férias. Ah, mas eu estou passando por dificuldades financeiras, estou com uma pessoa doente na família, eu preciso vender as férias, vou vender os 30 dias, pode vender para o empregador? Não. Prof, deixa de ser ruim, foi o empregado que propôs, não foi nem o empregador que propôs. Não. O empregador tem que dizer não. Em razão da indisponibilidade, o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas que a gente viu lá atrás, certo? Então, atenção, o empregado não pode converter 1/3 do seu período de férias em abono, não pode converter todo o seu período de férias em abono pecuniário. Ele pode vender 1/3 do seu período de férias. Então, se ele tem direito a 30 dias de férias, ele pode vender 10 dias, tá? Significa que ele vai ganhar o salário inteiro, mais 1/3 e mais os 10 dias de salário, né, daquele período de férias que ele não usufruiu, porque resolveu trabalhar, tá? Isso está previsto no artigo 143 da CLT. Acompanhe comigo o conteúdo aqui na tela. É facultado ao empregado, então aqui a gente já tem uma informação importante. Isso aqui é uma prerrogativa do trabalhador. Não é o empregador que determina que o empregado venda 1/3 de férias. Uai, prof, mas lá na minha empresa, na empresa da vizinha, da minha tia, do meu irmão, eu sei, tá? Na prática, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. Mas aí entra no seu trabalho, o seu trabalho reconhece, tá? Que é irregular. Essa é uma prerrogativa do trabalhador, não é o empregador que impõe. E outra coisa, o empregado foi lá, fez a requisição dentro do prazo. Que prazo é esse, prof? 15 dias antes do término do período aquisitivo, isso CLT. Se for doméstico, é 30 dias antes do término do período aquisitivo. É mais ou menos assim, é uma cena bem esquisitinha, né? Mais ou menos assim, o empregado está terminando o período aquisitivo. Lembra que o empregador tem mais 12 meses para conceder as férias? Exatamente.
Tá lá no final do período aquisitivo. O empregado chega para o empregador e fala assim: olha, patrão, eu sei que ainda nem terminou o período aquisitivo. Quando terminar o período aquisitivo, o senhor tem mais 12 meses, né? Dentro desses próximos 12 meses, pode me conceder as férias. Não estou exigindo, não posso, né? Porque ainda nem terminou o período aquisitivo. Mas eu estou lhe comunicando o seguinte: quando for me conceder férias, me conceda aí 20 dias, modo que 10 dias eu vou vender para o senhor. Não dá para o empregador dizer assim: vou pensar. Vou ver se eu tenho direito para comprar dinheiro para comprar suas férias. É uma prerrogativa do trabalhador. O artigo 143 diz que ao empregado é facultado. Então, se ele quiser, ele vai vender as férias. Representa uma escolha do trabalhador. É uma prerrogativa do empregado. Então, o empregador não tem que dizer quero comprar ou não quero comprar, tá? Não, é uma prerrogativa do trabalhador, tá? Converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, que é aquilo que popularmente a gente fala de vender as férias, né? Pode vender 10 dias, 1/3 do período de férias, tá? Em qual valor? Não é em dobro, não, é no valor da remuneração dos dias correspondentes. As pessoas falam que é em dobro porque eu vou receber os 10 dias por eu estar em férias, acrescida de 1/3, e vou receber mais os 10 dias que eu trabalhei. Mas, claro, eu já receberia sem trabalhar aqueles 10 dias, claro que eu vou receber outros 10 dias. Não é em dobro coisa nenhuma. Atenção para o prazo. Tem muita banca que cobra bastante esse prazo. A FCC é uma banca que realmente bate nessa tecla de prazo, tá? O prazo para requerer o abono pecuniário é até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Se for empregado doméstico, esse prazo é de 30 dias, também da mesma forma, antes do término do período aquisitivo, tá? 30 dias e não 15 dias. Porque o doméstico é a Lei Complementar 150 de 2015. E para o trabalhador urbano, nós estamos aplicando a CLT, o artigo 143 da CLT. Então, prazo para o empregado solicitar, quando for me conceder as férias, eu quero converter 1/3 desse período em dinheiro. Eu quero vender, portanto, 10 dias. Prazo é de 15 dias antes do término do período aquisitivo. Às vezes a banca simplesmente troca isso de aquisitivo por concessivo. Não faz muito sentido, né? 15 dias antes do término do período concessivo já até está vencendo o prazo aí do empregador, porque ele tem que conceder 30 dias de férias, 15 dias antes já vai ter passado aí 15 dias do prazo dele, ok? Muito bem. E se forem férias coletivas? Olha só que dispositivo sem Jesus no coração. Se forem férias coletivas, não é o empregado que escolhe converter 1/3 de férias, não. Pode ser opção do sindicato dos empregados, tá? Então, mediante negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho, aqui normalmente, o sindicato dos empregados vai dizer o seguinte: tem férias coletivas? Beleza. Quantos dias de férias coletivas? 20 dias de férias coletivas, por exemplo, que é possível. Beleza. Os outros 10 dias vai vender as férias. Aí o empregado não pode escolher. Se tratar de férias coletivas, não há essa prerrogativa do empregado. Quem exerce essa prerrogativa é o sindicato que o representa, ok? Falando em férias coletivas, pode todo o período das minhas férias serem coletivas? Pode, porque a gente não pode esquecer que as férias, elas acontecem no interesse do empregador e não no interesse do empregado, tá? Então, pode todo o período de férias coletivas ser, no momento em que o empregador definir, tá? Pode ser para a empresa inteira ou pode ser para setores específicos. Pode fracionar? Pode. Atenção, férias coletivas pode fracionar em 2 períodos, ok? 2 períodos. Diferente das férias individuais, que, mediante autorização, mediante concordância, melhor dizendo, do empregado, eu posso fracionar em até 3 períodos. Lá nas férias individuais, desses 3 períodos, um não pode ser inferior a 14 dias corridos, os demais não podem ser inferior a 5 dias corridos. Já as férias coletivas, que pode ser em 2 períodos, um deles não pode ser inferior a 10 dias corridos. Então, 10 e 20, 15 e 15, 17 e 13, 12 e 18, ok? Desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos, tá? Então, duração das férias pode ser em 2 períodos anuais, sim, desde que nenhum seja inferior a 10 dias corridos. E aí é o empregador que vai escolher. Tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e ao Sindicato dos Empregados com uma antecedência mínima de
15 dias. E também vai colocar um aviso lá no lugar em que todos os empregados vejam. Não dá para simplesmente você chegar para trabalhar e lá está um aviso lá no portão. Empresa fechada, férias coletivas. Tem que ficar no local visível para que todos os empregados saibam e possam se organizar, né? Como é que eu conto a prescrição das férias? Atenção aqui. Prescrição das férias eu conto ao final do período concessivo, porque a exigibilidade, eu só posso entrar com uma ação e ajuizar no seu trabalho dizendo que o empregador não observou o prazo das férias quando terminar o período concessivo, não é isso? Os primeiros 12 meses representam o período aquisitivo, os próximos 12 meses, período concessivo daquele período aquisitivo, mas que também será um novo período aquisitivo e assim sucessivamente. Terminado o período concessivo, aí eu considero o prazo prescricional, ok? Após o término do período concessivo. Então, ajuizou a ação, eu vou cobrar a ação dos últimos 5 anos, observando o período concessivo, tá? Aquilo que ainda não terminou o período concessivo, aí eu ainda posso pleitear perante a Justiça do Trabalho. Muito bem, era isso que a gente tinha aí para completar o nosso conteúdo de férias, que é tema bem bom de cair na prova. Um beijo, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.